Atenção, 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 atenção. Que tensão, né, meu? Que tensão. Olha, talvez você tenha já se acostumado a ouvir esses boletins de ocorrência que eu tenho feito aqui no período da quarentena, especiais para o Pretinho Básico. E eles são em tom jocoso, de escárnio, de deboche, embora eu os julgue de certa forma esclarecedores. Mas agora não é o momento, né, de fazer escárnio nem deboche, porque de fato o país vive uma crise institucional das mais graves. Eu só queria tentar dar algum contorno histórico a isso. Cara, as origens da Polícia Federal remontam à chamada Intendência Geral da Polícia da Corte, que foi criada pelo Dom João VI em maio de 1808, logo depois do desembarque no Rio de Janeiro. Era uma polícia que visava basicamente protegê-lo, proteger a corte e que tinha poder em todo o território brasileiro, porque até então as polícias eram basicamente municipais, digamos assim. A primeira vez que há uma união, uma confederação, digamos assim, de polícias, se dá em 1944, durante a vigência do Estado Novo, e foi uma ideia, é óbvio, do então ditador Getúlio Vargas. Ele criou o Departamento Federal de Segurança Pública, que nada mais era do que um departamento também criado, policial e policialesco, criado para protegê-lo. Em 1946, depois do golpe que derrubou o Getúlio, vem uma Constituição que durou pouquíssimo, uma Constituição que os brasileiros ignoram. Não que eles não ignorem as outras, porque elas ignoram também, né, a Constituição de 1946, que daí manteve esse conceito de Polícia Federal, mas também atrelada ao poder e ao governo. A Polícia Federal surge mesmo, cara, em novembro de 1964, pela Lei 4.483, que é a lei que cria a Polícia Federal em pleno regime militar. Portanto, uma lei totalmente repressiva, criando uma polícia que era feita para vigiar e para punir, e não para investigar. É só em 1988 que a Polícia Federal adquire essa sua atual estrutura e a sua autonomia, o seu desvínculo, a autonomia realmente de intervenções de governos federais e de políticos sobre ela. Então, nesse momento em que o suposto ídolo dos bolsonaristas, o tal super-herói Moro, né, que na minha opinião sempre teve e nunca deixou de ter pés de barro, é afastado do governo e dá esse depoimento contundente, equilibrado, efetivo e genuíno, mostrando que há um projeto de intervenção na autonomia da Polícia Federal. Eu vos pergunto, caros amigos do Pretinho Básico, ficaremos todos parados? Nada faremos? Eu acho que está na hora de, mais uma vez, o povo unido provar que jamais será vencido. Grande Peninha, mais de 5.000 pessoas com a gente, nos vendo em vídeo no YouTube e no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. 28 minutos para as 2 da tarde. Fala, Potter. Eu acho que o Peninha dá algumas opiniões, né? No meio de todas as informações que só o Peninha podia trazer pra gente nesse momento. Que bom tê-lo. Eu acho que a figura do Sérgio Moro é uma figura mais complexa que, como ele classificou, como pés de barro, né? Porque o Moro sim usa de subterfúgios que não estão nas regras de direito, né? E as conversas da Vaza Jato mostraram isso, né? Algumas das conversas sim tinham um tom político, tanto é que ele aceita a cadeira de ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, né? Ele aceita entrar no governo Bolsonaro. Mas eu quero lembrar que as investigações feitas de maneira correta e alguns itens de maneira incorreta da Lava Jato mostrou que havia um complexo sistema de corrupção no Brasil. Tanto mostrou que bilhões de reais voltaram aos cofres públicos. Não é uma invenção a corrupção que Sérgio Moro lutou com armas que não eram armas só dentro da lei. Né, ele usou sim de subterfúgios que eu classifico como políticos para isso. Então eu acho que é uma figura mais complexa, tanto que ele aceita, eu repito, o convite do Bolsonaro. Agora, fazendo essa recapitulação, chegando no dia de hoje, o que ele falou do presidente da República é absurdamente sério. É muito mais sério que pedalada fiscal. Tá marcado um depoimento às 4 horas da tarde hoje do presidente da República. Ele vai se defender, obviamente, porque Moro caiu atacando, né? E intervenção presidencial em
em Polícia Federal é um erro grotesco. É tão grotesco que o Moro, que lutou tanto contra o PT, disse nessa mesma coletiva que nem na época do PT, onde ele discordava de várias ações com o dinheiro público, se tinha intervenção na Polícia Federal. Tudo aquilo aconteceu no governo Dilma Rousseff. Né, o trabalho de Curitiba, eu digo, sem muito intervenções. Muito bem colocado, Potter. Né, e essa colocação não é minha, essa colocação é do Moro agora, essa última. Sim, é muito né, bem então trazido. Eu vejo o Sérgio Moro como uma figura mais complexa e não concordo com os pés de barro. Pés de barro é, aliás, uma expressão legal, né, que sei lá, falsos valores políticos, digamos assim. Não Ele quis falar também da fragilidade dele, claro, né, neste claro. cargo, diante de Sim. tudo que aconteceu antes dele assumir essa situação e a própria surpresa de ele assumir este cargo. Eu sempre fiquei muito surpresa com a atitude dele. Então eu acho que o Pés de Barro tem a ver com Não, isso, mas eu corrobora concordo com isso, né? com cada palavra que tu trouxe aqui, Potter. É isso que é o mais importa, entende? Tinha um governo que usava a corrupção sim para se perpetuar, tá lá, tem bilhões devolvidos. Só o PT fazia isso? Não, com a ajuda do PMDB, do PP, é uma podridão só, usando entidades públicas nossas, né? Passado isso, temos um novo presidente que se alia a Sérgio Moro. Sérgio Moro sim faz aquilo contra o PT também. Dentro dele ele tinha essa revolta, porque ele estava vendo, né? E elevou essa revolta para fazer caminhos não tão, digamos assim, caminhos tortuosos da lei. Era guerra, né? Era guerra, né? Usando de armas. E agora ele se deu conta que ele está perto de uma pessoa que usa, e aí eu vou usar uma expressão, armas que um presidente muito próximo da gente usa. O nome desse presidente é Nicolás Maduro. Por incrível que possa parecer, tem atitudes de Jair Messias Bolsonaro que são muito, mas muito próximas de um governo também... Não, eu vou tirar a palavra também. De um governo ditatorial como é o que acontece na Venezuela. Né? Então, tipo assim, é tão complexo. Olha o quanto eu misturei aqui, né? Porque aí a gente fica assim, né? Olhando assim. É que espanta, mas não surpreende. Né? Espanta, mas não surpreende, né? É que tudo pode ser esperado, né, no jogo político, né, cara? Especialmente nos dias que a gente está vivendo. Cara, enfim. Só para completar, Fetter, o que o Bolsonaro pedia? O Bolsonaro pedia uma pessoa que passasse para ele relatórios da Polícia Federal pro presidente da República ler. Cara, isso é impeachment. Por quê? Isso é porque em algum momento, alguma coisa ele vai receber e vai dizer, opa, isso aqui não pode ir adiante. Sim. Isso aqui não pode seguir. Né? E aí, cara, aí acabou, terminou, não tem? Agora, o que a gente tem hoje sobre isso? A frase de um agora ex-ministro, né? Se isso abrir-se como uma investigação, aí tem que ter provas. A gente tem uma palavra. Eu tenho certeza que às 4 da tarde o Bolsonaro vai sentar o pau no Moro. Aí nós vamos ter 2 palavras. Ele vai desmoralizar o vai Moro, ter, exatamente. Vai ter uma uma outra narrativa. E só que no meio das 2 narrativas tem uma verdade. E essa verdade que a gente vai ter que buscar. E se a verdade for a verdade de Moro, aí a gente tá numa encrenca, eu vou usar a palavra, federal. Exatamente. Perfeito. Não, e assim, tem uma E a tendência é simbólica. essa, né? A tendência é essa, né? Tem uma questão simbólica muito forte na queda do Moro, né? O Moro é um dos pilares desse governo. O Moro e o Guedes são pilares irrefutáveis desse governo, né? E o próprio Mandetta, né? O próprio Mandetta também era pilar, né? Se tornou, né, um pilar forte desse governo e acabou batendo de frente com o presidente. E o mais engraçado de tudo isso é que tudo que se falava na campanha, né? Que o Brasil vai virar uma Venezuela e tal... todo esse discurso que foi feito pelo Bolsonaro, o Bolsonaro age sim de formas muito parecidas com o do Nicolás Maduro, se essas declarações do Moro elas forem investigadas e comprovadas, e que devem ser, né? Porque a partir de agora deve existir uma investigação muito forte para ver até que ponto, né, o presidente está sendo inconstitucional. Tomara que essa investigação possa transcorrer de uma forma límpida, né, Porã? Tomara que isso realmente aconteça, porque diante do que a gente está vendo, parece que as investigações não estão podendo ser feitas da forma correta. Especialmente se ele colocar lá no lugar do Moro quem ele está querendo colocar, né? Porque daí é o bruxismo, né? Aí é mais complicado ainda. E no meio disso tudo uma pandemia, no meio disso tudo um problema econômico gigantesco, no meio disso tudo um problema de saúde gigantesco. Ontem foi o dia que mais pessoas morreram no Brasil, sempre contando com a subnotificação brasileira. Exato. A gente não testa, a gente não sabe exatamente por que as pessoas morrem, por diversos fatores, mas cara, olha, 24 de abril de 2020...
13h38. Tá difícil. Que Tá dias que difícil, teremos cara. pela frente, que horas que teremos pela frente e os dias que virão depois disso, cara. Que momento delicado que estamos vivendo. Delicado não, delicado já foi, já vivemos momentos delicados, o momento é pavoroso. Vamos fazer aqui, vamos, desculpa, Potter, tu quer continuar? É que a gente, sei lá, obviamente isso aí vai chegar no grande público, né? E acho que também arrebenta com uma outra narrativa, quando a gente pedia para as pessoas ficarem em casa, de que a gente não... Que para nós da RBS era fácil falar, né? A gente tá também aqui no ar sabendo, e isso já começou a se espalhar para outras imprensas, né? Que outros meios de comunicação, que a RBS, né, precisou estar fazendo demissões no dia de hoje. Né? Isso comprova e destrói a narrativa das pessoas que acham que a gente está numa protegidos de alguma maneira. Exatamente, né? Então, sim, a crise é para todo mundo, inclusive para essa empresa de comunicação que a gente trabalha. Né, com queda em alguns CNPJs, eu digo CNPJ porque a gente tem várias rádios, TVs, a gente, como se eu fosse dono, né? Eu trabalho numa empresa que tem várias rádios, TVs, onde tem quedas óbvias de faturamento, porque as empresas estão enfrentando um grande problema também, e elas param de botar dinheiro em marketing. Marketing é o que é usado aqui, né? Então a gente abraça as empresas que continuam com a gente mesmo na crise, e estamos vivendo um dia muito difícil, e essa narrativa também cai. A gente sabia que ela não era verdade, mas eu só queria demonstrar pro público que a crise não é só pra você, a crise é pra todo mundo. E no meio disso tudo, uma crise ministerial no governo brasileiro. Absurda. Só complementando a questão da RBS, a RBS também como uma empresa muito comprometida com o seu colaborador, sim, há demissões, mas também há a utilização da medida provisória, né, onde o governo paga 25% do salário de uma faixa de colaboradores que a partir de hoje está sendo divulgada, justamente visando a manutenção dos quadros, né, do quadro funcional da empresa, para que a empresa siga produzindo e entregando seu conteúdo, e também se dispondo a abraçar o parceiro comercial que tenha que divulgar o seu produto e o seu serviço nesse momento, que é muito importante para também as empresas não quebrarem no efeito dominó. Então, com certeza, a gente vai ter assim muitas flexibilizações, muitas possibilidades para abraçar o nosso parceiro comercial. Entre em contato com a RBS, entre em contato com o nosso departamento comercial, para você ter também a oportunidade de se colar com a gente, para nesse momento a gente se abraçar e sair todo mundo junto disso.